E hoje o tema da nossa campanha, o tema de mais um elo é ressuscitando o dorminhoco, amém? E esse tema ele está baseado lá em Atos 20, 9 e 10. Glória a Deus. Antes de nós lermos esse versículo, já quero pedir para você que você prepare o seu copo com água aí na sua casa, aonde você estiver, corre lá preparar esse copo com água, para que no final nós podemos fazer esse ato profético, amém? E esse versículo diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa ministrar mais um dia aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui porque nós chamamos, porque nós desejamos o Senhor e porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para realizar milagres através de nós e nas nossas vidas, Senhor. Porque se não fosse isso, Jesus, nós não estaríamos aqui. Se nós não crêssemos que o Senhor é poderoso para fazer milagre, nós já não estaríamos, Senhor, na metade dessa campanha, no nosso 20º elo, Senhor. Então nós te pedimos, opera mais uma vez o teu milagre nas nossas vidas, Senhor. Que quem ainda não recebeu o teu milagre possa receber, ó Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, fala conosco, não nos deixa sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos, Pai. Nós te pedimos, Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus que fala conosco e Tu és o Deus de milagre. Esse é quem Tu és. Então, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações em mais uma tarde, aqui assim como o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E esse versículo é muito poderoso, porque fala que eles estavam todos reunidos num lugar e Paulo estava ministrando a palavra de Deus. E existia um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela. Só que Eutico, durante o longo discurso de Paulo, ele foi vencido pelo sono. Ou seja, Eutico, ele dormiu profundamente. E a palavra de Deus diz que Eutico, quando ele cai nesse sono profundamente, ele acaba se caindo do terceiro andar e Eutico, ele morre. É tão profundo esse versículo e o Senhor me levou a refletir o que o sono profundo fez na vida desse jovem. O que o sono profundo foi capaz de fazer na vida de Eutico. O sono profundo levou esse jovem à morte. E quando eu penso nesse versículo, o Senhor logo traz ao meu coração uma pergunta. E o que o sono profundo pode fazer com a nossa vida espiritual? Assim como o sono profundo levou à morte física de Eutico, o sono profundo também pode levar à nossa morte espiritual. Porque quando nós adormecemos espiritualmente, nós pecamos. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E talvez você pergunte para mim, mas Jenny, o que faz com que a minha vida espiritual ela adormeça? Pensa comigo em tudo que é vivo. Se você não alimentar isso, isso vai morrer. Pensa comigo se você não alimentar uma planta. Pensa comigo se você não alimentar o seu corpo. Se você deixar de se alimentar, o que vai acontecer? Você vai morrer. É a mesma coisa com um animal, que se você não alimenta. É a mesma coisa com uma planta, se você não alimenta, ela irá morrer. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Quando nós não alimentamos a nossa vida espiritual, quando nós não cultivamos a nossa vida espiritual, ela adormece, ela entra em coma e a nossa vida espiritual ela pode morrer. Então, quando nós não alimentamos a nossa vida espiritual, ela entra num sono profundo e ela pode causar a morte na nossa vida espiritual. Amém? Diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, o corpo e a alma de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui nesse versículo está dizendo que nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E muitas das vezes nós esquecemos que nós precisamos alimentar esses 3 elementos da nossa vida. Muitas das vezes nós alimentamos apenas uma parte desses 3 elementos. Nós alimentamos apenas o nosso corpo. Nós trabalhamos demais, nós damos o melhor no nosso trabalho, nós fazemos faculdade, nós gostamos de andar bem vestidos, nós fazemos a nossa unha, nós arrumamos nosso cabelo, nós alimentamos o nosso corpo. Nós fazemos tudo para alimentar o nosso corpo. Nós comemos, nós sentamos à mesa, nós comemos para que haja nutrientes em nós e para que a gente viva. A gente alimenta o nosso corpo nas nossas redes sociais. A gente fica horas no Instagram, horas vendo vídeos, só rodando a tela ali, horas e horas só alimentando o nosso corpo. Só que a gente esquece que a gente também é feito de espiritual. A gente tem um elemento que precisa ser alimentado em nós. E muitas das vezes nós deixamos de alimentar o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso corpo, nós comemos, nós bebemos, porque se nós não alimentarmos, nós morremos. Fica sem comer, para você ver o que acontece com você. Você vai parar num hospital e você pode entrar em coma, e esse coma pode levar você à morte. Isso muitas das vezes assusta as pessoas, falar assim, nossa, eu vou ficar sem comer, isso pode me levar em coma. Eu vou deixar de me alimentar e isso vai me levar ao coma. Só que quando nós não paramos para pensar, nós não nos assustamos quando nós pensamos que nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não jejuamos, nós não temos tempo com Deus e nós não nos preocupamos o que isso pode causar na nossa vida espiritual. Mas quando nós pensamos que se nós deixarmos de comer a comida física, isso irá nos levar em coma e nos levar à morte, isso nos preocupa. Só que quando muitas das vezes nós pensamos que nós vamos deixar de orar, deixar de ler a Bíblia porque estamos cansados, enfadados do trabalho que nós passamos o dia inteiro, isso não nos preocupa. Que a falta de alimento na nossa vida espiritual pode nos levar a dormir espiritualmente e levarmos à morte espiritual nas nossas vidas. É muito interessante que Eutico, ele estava presente na pregação de Paulo. A palavra de Deus diz que ele estava ali. Só que o fato de Eutico estar ali, estar ouvindo a palavra, estar ouvindo a mensagem do Evangelho, não impediu com que Eutico caísse no sono, com que Eutico fosse vencido pelo sono. E isso mostra para mim que muitas das vezes Eutico estava ali como um mero telespectador. Ele estava apenas assistindo aquela pregação. Ele estava apenas assistindo aquela mensagem. Eutico, ele não estava participando daquilo. E isso fez com que Eutico dormisse. Muitas das vezes nós crentes, nós cristãos, estamos com a nossa vida espiritual dormente. Muitas das vezes nós estamos dentro do culto, num culto que desce a glória de Deus e as pessoas estão dormindo. Elas não sentem a glória de Deus, elas não são tocadas por Deus porque a vida espiritual delas estão dormindo. A vida espiritual delas estão em coma, sendo muitas das vezes sobrevivida por aparelhos. Porque muitas das vezes nós estamos no culto como um telespectador. A gente não vem no culto para assistir o culto. Você vem no culto para participar do culto, para glorificar a Deus, para alimentar a sua vida espiritual. Quando o louvor está cantando, é hora de você louvar, é hora de você levantar as suas mãos para que você alimente a sua vida espiritual. Quando muitas das vezes a gente está num show mundano, show cristão, você participa do culto, daquele show que está acontecendo. Você participa daquilo, você levanta as suas mãos, você canta todas as músicas, mas muitas das vezes, e lá no show, você está alimentando o seu corpo, você está alimentando a sua carne. Mas muitas das vezes, quando nós estamos aqui na igreja, nem sequer nós queremos levantar as nossas mãos. Nós não queremos alimentar a nossa vida espiritual. Nós deixamos a nossa vida espiritual de lado e ela vai dormindo e entrando num coma profundo de sono. E nós esquecemos o que isso pode causar nas nossas vidas. Isso pode causar a nossa morte espiritual. Isso é muito forte, sabe? E é muito interessante a gente parar para pensar quem nós somos nessa equipe, em que time nós somos.
Nós somos do time de Eutico, que a glória está descendo e nós estamos dormindo espiritualmente. Nós somos apenas um telespectador. Nós não alimentamos a nossa vida espiritual e nós somos vencidos pelo cansaço. Nós não alimentamos a nossa vida espiritual, nós já não oramos mais, nós já não lemos a Bíblia. Nós só vamos fazer isso muitas das vezes aqui dentro da igreja, quando o pastor fala para você ler a Bíblia, aí você abre e você só ouve a mensagem. Mas muitas das vezes nós esquecemos de alimentar a nossa vida espiritual na nossa casa. Alimentar a nossa vida espiritual onde nós estivermos. Porque é isso que é o mais importante em nós. Isso é o mais importante nas nossas vidas, amém? E que time você é? O time de Eutico, que é apenas um telespectador, que muitas das vezes está sendo vencido pelo sono espiritual? Ou você é como Paulo, vigilante, orando, buscando ao Senhor? Em que time você está? Que time você pertence? E talvez você olhe para mim hoje e você fale, Jenny, hoje eu sou do time de Eutico. A minha vida espiritual está dormindo há muito tempo. Eu venho para o culto e eu sou apenas um telespectador dentro do culto. Eu já não oro mais na minha casa, eu já não busco mais a palavra, eu já não alimento mais o meu espírito. Eu tenho alimentado muito o meu corpo, eu tenho almoçado bem, eu tenho jantado bem, eu tenho dado o máximo no meu trabalho, mas eu não tenho alimentado a minha vida espiritual. Eu não tenho dado o meu máximo na minha vida espiritual. Talvez o milagre que você entrou nessa live querendo hoje é um ânimo, é um despertar na sua vida espiritual. Hoje o Senhor te entregará isso em nome de Jesus, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de justiça. Esse é o nosso Deus, o Deus que pode reavivar a sua vida espiritual, tirar a sua vida espiritual do coma, tirar a sua vida espiritual dessa dormência. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor fará isso hoje, nessa tarde, em nome de Jesus. Você que está aí com o seu copo com água, nós vamos fazer esse elo, nós vamos fazer esse ato profético agora. E eu creio que a sua vida espiritual não será mais a mesma, que você vai alimentar a sua vida espiritual, que você vai tirar tempo com Deus, porque hoje você sabe da importância que alimentar, que cultivar o seu relacionamento com Deus, a importância que isso tem. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor é um Deus que ressuscita, que desperta a nossa vida espiritual. Que nós bebermos esse copo com água, Jesus, que flua em nós vida, que flua em nós vida, Senhor, que flua em nós o despertamento do Espírito, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Beba esse copo com água crendo que a sua vida espiritual hoje, ela foi despertada pelo Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus hoje, Ele foi lá e Ele resgatou a sua vida espiritual daquele poço, daquele lamaçal de pecado. Hoje o Senhor despertou a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu quero te dar um conselho. Eu sei que eu sou muito jovem, eu ainda tenho 20 anos e muitas pessoas que nos ouvem nessa live são pessoas mais velhas. Mas receba esse conselho como se fosse um conselho do Senhor Jesus para a sua vida. E o conselho que eu quero te dar é: alimente a sua vida espiritual. Alimente ela com todas as forças que há em você. O máximo que você dá dentro do seu trabalho para fazer o melhor lá dentro, dê o seu melhor também na sua vida espiritual. Quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, Jesus ressuscita ela, Jesus desperta aquela menina do sono profundo, e Jesus diz uma coisa para eles: alimentem ela. O poder e o trabalho de ressuscitar, de despertar é do Senhor, mas o trabalho de alimentar é nosso. Jesus poderia alimentar aquela jovem? Poderia, mas o Senhor terceirizou essa responsabilidade. E a responsabilidade de alimentarmos a nossa vida espiritual, de mantermos a chama acesa, é nossa. Então tome esse conselho em nome de Jesus, alimente a sua vida espiritual, porque no final é isso que vai importar. No final é isso que vai valer a pena, no final é disso que nós seremos cobrados. Amém?
Fique com Deus, continue abençoado, que a sua casa seja abençoada e você também. Glória a Deus.